que me fez lembrar que esse tema sobre pessoas é um tema que eu venho percebendo. Eu já estou mais de 10 anos trabalhando especificamente com pessoas, embora o meu trabalho ele seja muito técnico também dentro de granja. Porque para conversar com pessoas, com pessoas de granja, a gente precisa tocar nos assuntos técnicos, né? Até para que a gente tenha assunto para entender como é que é o ambiente de trabalho. Mas é um assunto, pessoas é um assunto que é difícil dar palestra sobre isso. É mais fácil você fazer um bate-papo sobre isso. Porque o risco que existe quando a gente está falando sobre como lidar com pessoas no ambiente de trabalho, o risco de haver julgamentos de quem está ouvindo é muito grande, porque cada pessoa pensa diferente sobre pessoas, né? Então, às vezes, a gente está falando aqui sobre qual o ambiente ideal para uma granja. Isso depende muito do contexto e da cultura da minha granja. Então, o que vai funcionar para uma granja não vai funcionar para outra. Quando a gente fala de questões técnicas, geralmente se aplica a qualquer granja. Você só faz uma adaptação. Mas a gente está falando de animais, de manejo, de parte técnica. Então, a gente consegue realmente fazer só uma adaptação e todo o conhecimento que a gente tem sobre esse assunto, ele vai funcionar. Não é assim que funciona? Com pessoas, não. Com pessoas, eu tenho um amigo que uma vez ele falou para mim, Leandro, eu achei engraçada a pergunta dele. Ele disse assim, Leandro, você é técnico agrícola, você é veterinário, já está fazendo um trabalho aí de consultoria técnica, né, que foi como a gente conversou. O trabalho que eu faço hoje em granja desde 20 anos atrás, é consultoria técnica. E você vai inventar de mexer com gente, já estava tão bom, aí você vai mexer com a pior parte. Aí eu achei fiquei muito surpreendido com essa pergunta, mas eu expliquei para ele, né, que o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a atuar na suinocultura e na época eu já vinha num processo de autodesenvolvimento muito forte, porque eu comecei no campo trabalhando para uma empresa grande, o desafio muito grande, né, no campo. Eu era super tímido. Quem me conhecia há 20 anos atrás vai dizer assim que nem parece que é a mesma pessoa. Eu era aquele tipo de pessoa que se tivesse mais gente que eu, se o primeiro buraco que tivesse, eu escondia a cabeça, de tão tímido que eu era. Só que nessa época eu estava passando exatamente por essas dificuldades, passando por um processo de autodesenvolvimento. Como me comunicar melhor, como me dar melhor nas negociações, né? Como resolver um conflito, né? Eu sofria bastante com isso. E é o que a gente vive dentro de granja hoje, né? Relacionamento, né? Relacionamento quando a gente fala de gargalo dentro de granja, se você for cavar o problema, você vai ver que o relacionamento é o maior problema. E aí eu fiquei pensando, comecei a atuar tecnicamente, visitando granjas, e aí eu fui percebendo as pessoas se batendo dentro de granja. Sabe, muito conflito, muita confusão. Muitas vezes era a falta de clareza o problema. Você ia numa granja, você tinha um tipo de conflito. A granja com todos os recursos que você imaginar, com tudo para poder ter um bom resultado. Quando você ia atrás do problema, tinha algo relacionado com comunicação, com problema de relacionamento. E aí eu comecei intuitivamente, eu chegava, como estava funcionando para mim, esse autodesenvolvimento, eu fiquei pensando, por que não compartilhar essa experiência com as pessoas dentro de granja? Eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal, dessa área, sempre. Eu poderia ter saído do setor, mas eu pensei assim, não, caramba, eu estou vendo que o meu setor, o setor onde eu trabalho, a suinocultura, está precisando tanto de melhorar a comunicação, melhorar o relacionamento dentro do trabalho, rotatividade cada dia mais crescente. Para que eu vou sair do setor? Eu vou investir, eu quero ser especialista, eu quero entender o comportamento humano para aplicar isso dentro do nosso setor. E aí surgiu essa oportunidade de uma forma muito orgânica mesmo. Eu chegava em uma granja e tinha uma confusão aqui, eu fazia assim, pessoal, vamos aqui conversar. Aí chegava, tinha outra confusão ali, pessoal, vamos conversar aqui, vamos nos entender. E aí isso foi dando certo, e aí eu fui vendo que alguma coisa havia de errado. Até mesmo nas granjas que tinham os recursos que você pode imaginar. Conhecimento técnico, né? Treinamento técnico. Consultores muito bons atendendo as granjas.
Hoje a gente tem no nosso mercado conhecimento, tem consultores de alta qualidade, mas mesmo assim você às vezes vê duas granjas muito parecidas em termos de recursos, mas com resultados totalmente diferentes. É ou não é? E o que é que há de diferente de uma granja para outra? Então eu queria fazer com vocês aqui uma análise. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero falar com vocês aqui hoje se não está na hora de a gente repensar a forma como a gente está gerindo as nossas equipes. Porque nós nos desenvolvemos muito em tecnologia, inovação, equipamento, né? Nutrição, genética. Quando o Gladstone me chamou para contribuir com esse evento, e que ele falou que o tema tinha a ver com tecnologia, né? Avanço genético é tecnologia, é mais inovação, eu lembrei de uma situação que eu havia vivido, né, 2 semanas atrás, conversando com um produtor lá no sul. E ele dizendo assim: Leandro, tem uma coisa que é muito esquisita que está acontecendo no nosso setor. Tanta inovação, tanta tecnologia sendo implantada, tanto conhecimento, mas fica aquela sensação de que parece que hoje, para você alcançar o resultado e manter esse resultado, está sendo cada vez mais difícil. Eu não sei se isso faz sentido para vocês também. Essa sensação de que parece que hoje você tem que se esforçar mais. Essa situação me fez lembrar uma outra questão, uma outra granja, que a gente estava comentando sobre um trabalho que nós fizemos de quase 2 anos para melhoria do trabalho de equipe. E o gerente chegou para mim dizendo: Leandro, realmente, a gente conseguiu realmente, né, um mérito nosso, né, fizemos um trabalho bom de equipe, está tudo muito mais claro hoje, as pessoas estão se comunicando melhor, mas eu tenho uma grande preocupação. Nós conseguimos resultados que, dentro da nossa realidade, são bem satisfatórios, mas tem uma coisa que me preocupa muito, é como manter isso. Porque tem algumas coisas, algumas mudanças que a gente precisou fazer para poder alcançar esse resultado, mas isso ainda tem muito atrito, tem ainda muito conflito de opinião. Então eu começo a me preocupar: será que daqui a 1 ano nós vamos estar com esse resultado? Será que daqui a 2 anos nós vamos estar com esse mesmo resultado? Será que a gente vai conseguir acompanhar essa evolução? Então faz sentido essa preocupação dele. Então é algo que é muito comum, eu tenho ouvido muito, por tratar desse tema, eu tenho ouvido muito esse tipo de preocupação dos produtores. Mas para sair do lugar